Olá pessoal, começando o nosso Empreender aqui na Rede Sim, esse canal que a cada dia cresce e que tem sempre aí a sua audiência. Muito obrigado por você acompanhar aqui o Empreender sempre conosco, comigo, Marcelo Jafé. E como sempre o entrevistado, hoje nós temos uma dama como entrevistada, isso é muito bom, né? Sempre estar aqui conosco uma mulher. E olha que nós, bastidores aqui, no início nós já estamos dando risada e uma pessoa que tem muito conhecimento para passar para todos vocês que estão nos assistindo. E para mim também, que é uma oportunidade de eu estar sempre aqui conhecendo pessoas. Hoje nós vamos entrevistar Estela Missaja. Isso. De grande amigo Deraldo. Isso filha aí. de Deraldo. Deraldo, um grande abraço para você. Deraldo, seu pai me conhece. E já faço aqui o convite, meu produtor Will, chamar ele para vir cá. Porque ele faz parte de uma história também de Linhares. Verdade. Que você, Estela, vai contar um pouquinho pra gente dessa história deles, né? Começando, vamos começar por onde, né? Nascida aqui. Nascida aqui. Bom, vamos lá, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, é um prazer. E isso aí, nasci em Linhares. E, no caso, né, contar um pouquinho rapidinho da história da oficina. Não é rapidinho não, vamos contar bem. Então, vamos descobrir onde está essa veia empreendedora da Estela. Essa veia empreendedora, então. A família, né, já veio desde empreendedor, do meu avô, meus avós eram de Iconha. E na oportunidade de crescimento vieram para Linhares e para abrir uma oficina mecânica aqui. E uma história rapidinho, o primeiro lote que eles compraram foi na Lagoa dos Patos, onde alaga ali no centro, perto do centro. E aí no primeiro trabalho dele deu um chuvão e alagou tudo. Isso é a resiliência do empreendedor, né? Isso aí. E nisso, para recomeçar... É o que é hoje lá nesse local? Se eu não me engano, é a Localiza, por ali. Né? Naquela região ali. E aí, para recomeçar, ele foi fazer os concertos na casa das pessoas. Ele tinha vindo mais 3 mecânicos com ele, então ele tinha que dar assistência, 3 mecânicos que eu tinha trazido de Iconha. E aí ele recomeçou indo na casa das pessoas. Lá em Iconha, seu avô. Nós estamos falando do seu avô. Isso, do meu avô. Né? Do Geraldo. Do Geraldo. Então, lá em Iconha, Geraldo já era mecânico? Antes ele era caminhoneiro e depois fazia alguns serviços de mecânica também. E aí ele veio para Linhares já para abrir mecânica. Para abrir mecânica, isso aí. E minha avó professora. E aí, com isso, eles conseguiram comprar um lote ali no bairro Shell, antes da BR. E aí ele abriu a oficina Geraldo Missaja. E logo depois veio o projeto da BR e veio o projeto do Trevo. E pegou mais da metade da oficina com o Trevo. Aí ele ficou desgostoso, arrendou, foi trabalhar na época numa concessionária que estava abrindo uma mecânica. Ficou um tempo lá, depois recebeu um convite para trabalhar em outra concessionária, foi. E quando acabou o contrato que ele tinha arrendado a oficina, ele falou assim, eu gosto, né, de empreender, quero ficar na minha oficina mesmo, e voltou e montou a mecânica do Trevo, onde é hoje. Onde é hoje a mecânica do Trevo, muito conhecida em Linhares, no Trevo do Meio, que a gente chama, né? Quem é antigo aqui vai saber assim, é o Trevo do Meio. Né? E aí, a partir disso aí, os filhos também decidiram seguir o caminho do pai, abriu mais as outras 2 empresas, né, que foi crescendo, porque ele mexia com tudo, ele lanternagem, pintura, mecânica, aí foi desmembrando, porque foi crescendo. Mas quando o seu avô montou, era Geraldo Mecânica? Era. Mas não aí, era quando mecânica do Trevo? Não, mas aí quando ele voltou para poder, que ele, né, terminou o contrato dele lá, o contrato de arrendamento. Mas aí ela estava arrendada. Quem arrendou, você sabe, nessa época? Eu esqueci o nome da pessoa, mas tem. Né? Não lembro. Quem continuou isso daí por um tempo. Porque o Deraldo ia ser pequeno nessa época. Era pequeno. Não é isso? Seu pai aí. era pequeno. E isso tá minha avó escreveu isso, eu pedi ela para escrever um livro para mim, justamente para poder contar essa história. Eu já vi que você gosta, né? Tem o brilhinho no olho quando você fala da história da família. Com certeza. Né? Eu vim dali, é minha base, eu tenho muito orgulho, eu acho tudo que eu aprendi, né? E principalmente essa parte de empreender, de família, de respeito, veio tudo com certeza da minha família. E hoje você está tomando conta da mecânica do Trevo. E hoje eu vim sou a terceira geração para poder dar continuidade na mecânica. Né? Com muito orgulho, mas antes de virar empresária da mecânica, estudou. Né? Estudei. E aí conta pouquinho pra gente essa trajetória. Estudou sempre em Linhares, acabou saindo para estudar fora também. Conta um pouquinho dessa história, que essa é mais empolgante ainda. Então, eu sempre estudei em Linhares até os meus 17 para 18 anos, e aí quando eu terminei o terceiro ano, eu fui fazer faculdade de Vitória, faculdade de Engenharia Elétrica.
E já era diferente, né? Para a época, uma mulher querer fazer engenharia elétrica. Sim, sim. Tanto que eu fui a única menina que formei na minha turma. Na Olha, festa, eu era a única menina. E quem incentivou para ir para engenharia elétrica? Na verdade, eu sempre tive um gosto muito bom pela exatas. Sempre gostei da área de exatas, né? Acho que eu sempre trabalhei com os meus pais desde pequenininha na oficina, sempre fiquei muito na parte administrativa com a minha mãe, então sempre gostei muito dessa área dos números. E aí eu sabia que eu queria engenharia, tentei algumas engenharias, tentei engenharia mecânica também na UFES, mas acabei fazendo engenharia elétrica na Univix, que na época era Univix, era uma referência no estado, e acabei ficando por lá. E aí, nisso, eu comecei a estagiar na área da Vale e por lá fiquei. Formei, comecei a trabalhar e continuei nessa área lá em Vitória mesmo. E aí, com a crise de 2015, encerraram todos os contratos, porque eu trabalhava... Qual foi essa crise de 2015? O que foi essa crise que encerrou esses contratos? Na época, o preço do minério tinha caído. Como eu trabalhava na Vale... E aí veio essa crise mundial em relação com a China cortou vários contratos, a Vale não tinha muito, né, para... Sabe por que eu te agucei isso daí? Porque muitas vezes a gente aqui traz exemplos de vida, e você, apesar de nova, já é um exemplo de vida, principalmente pelo histórico familiar, por essa pujança de ser a terceira geração já cuidando da mecânica do trevo. Mas olha que interessante, por que eu parei aqui um pouquinho? Porque uma pessoa que se formou em engenharia elétrica, já estava trabalhando na Vale, como é que uma crise lá de não sei da onde, não é? Porque quando as pessoas estão ouvindo aqui, tivemos uma crise, pô, que crise ela está falando, né? Quer dizer, contratos que foram fechados, né? Contratos que não foram cancelados com a Vale e tudo, deu uma guinada na sua vida. Sim. Então a gente fala para o público, para todo mundo que está em casa, né, nos acompanhando, tem que estar sempre atento, né, às coisas internas. Nós temos que estar sempre preparado para as coisas pequenas, médias, macro, mas uma mudança, olha aí a pandemia, né? Sim. Muda tudo e muda muito rápido as coisas. Então, quer dizer, uma crise lá na Vale, não foi? Né? Lá na China, fez uma reviravolta. E foi uma reviravolta mesmo, porque aí eu, né, tinha saído do emprego e falei, o que eu vou fazer? E aí decidi... Você estava na Vale. Eu estava numa contratada da Vale, então eu já tinha pegado os contratos, tive oportunidade de ir para Carajás, fui para o Rio de Janeiro fazer trabalhos também na obra da Vale lá no Rio de Janeiro. Quantos anos isso? Eu tenho que perguntar a idade, né? Não, é deselegante falar com uma mulher aqui e perguntar a idade, mas é porque você estava muito nova. Isso eu tinha meus 25, eu entrei lá, na verdade, para estagiar, eu tinha 21 anos. E aí eu fiquei lá até os 28, então isso eu devia ter uns 24, até uns 27 anos, foi onde toda essa experiência de viagem, né, e de projetos e de obras e tudo mais. E aí, nisso eu decidi dar uma melhorada no meu inglês, que não era muito bom, e parti para o intercâmbio para a Austrália. Fui para ficar 4 meses lá para poder estudar, acabei me apaixonando pelo país, comecei a trabalhar e renovei meu visto para mais 1 ano e pouco, e resumindo, eu fiquei lá durante 2 anos. E lá trabalhava de quê? Lá eu trabalhava em todas as profissões que apareciam. Então, como o nível de inglês não era muito bom, a gente começava num cleaner, que podemos falar hoje que é, né, o faxineiro aqui corporativo, numa universidade. Trabalhava em eventos, tive boas oportunidades, trabalhei no show do Guns, trabalhei no show do AC/DC, no show, o Coldplay eu fui, não trabalhei. Então, eu tive várias oportunidades, experiências de vida, de viajar, de conhecer lugares maravilhosos. E você ficou só na Austrália ou conheceu alguns outros países? Ali eu só fui um pouco para a Tailândia. Tirei umas férias para a Tailândia. Eu sou doido, eu quero conhecer a Tailândia. Conta um pouquinho da Tailândia. Da Tailândia, eu fui para Bangkok e fui para Koh Phi Phi, que é aquela ilha, e lá é excelente. Cheguei lá na época de uma festa deles, que era o ano novo da Tailândia, então eles estavam todos em festa, parecia igual um carnaval aqui no Brasil. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, o pessoal muito receptivo. Uma coisa que eu vi lá, né, apesar de ser um país muito pobre, mas em momento nenhum eu senti insegurança de vou ser assaltada, tem que ficar atento. Claro que você tem toda aquela preocupação que você não está num país que você não fala a língua, mas o pessoal é muito receptivo, não achei inseguro. É cultural, né? É cultural. Né? Não é porque é pobre que tem
esse medo, né? E lá eles estavam numa festa, eles têm vários costumes, então assim, mas foi uma experiência sensacional. E a Austrália, o que você fala da Austrália? A Austrália é maravilhoso. Porque é primeiro mundo, né? É país de primeiro mundo. É país de primeiro mundo, gente. É né? um país mais pro lado liberal, então tudo que eu estudo hoje na Aliança Jovem, eu falo, nossa, lá na Austrália eu vivi muito isso, né? Então, assim, os trabalhos, até mesmo que eu fazia, era trabalhos casuais, você tinha um vínculo ali mínimo com a empresa e tinha os eventos e ela te chamava para aqueles eventos. E aquilo tudo era regularizado, aquilo tudo a gente tinha lá como se fosse também um imposto de renda e uma vez no ano a gente declarava tudo que a gente trabalhou e já estava tudo lá registrado, não era nada na informalidade e era tudo muito livre, então é sensacional, as praias, a cultura, a educação, a cultura de conservar. Lá tem muito parque e tem parques, tem churrasqueira, tem banheiro, os banheiros ficam abertos, são super limpos, não tem nada pinchado, ninguém joga lixo fora do lugar, então é uma outra cultura. É outra cultura, né? Outra Traz, cultura. Eu vou até perguntar assim, o que você veio fazer em Linhares de volta, né? Porque você está lá numa cultura, primeiro mundo, que a gente não tem as pichações, a gente não tem a insegurança, a gente tem... É muita coisa de bom, mas tudo isso também é lição para a gente poder tentar praticar aqui e mudar um pouco a nossa cultura. Mas o que ela veio fazer aqui, você vai me responder depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí não, hein? Estamos de volta, né? Antes do intervalo, nós estamos hoje com Estela Missaja e antes, no intervalo, eu falei assim, o que você veio voltar a fazer em Linhares? Verdade. Né? Tava lá no primeiro mundo, né? Isso aí. O que puxou de volta? O que puxou de volta? Foi a família. Na verdade, quando eu fui, minha única irmã, engravidou do meu sobrinho, e nisso, né, ele nasceu e já estava para completar 1 aninho. E aí eu decidi voltar. Falei, vou lá ficar perto da família. Já tinha valido muita experiência, já tinha aprendido bastante coisa, já tinha melhorado o inglês. E aí resolvi voltar para o Brasil para poder ficar um pouco mais perto. Logo que voltei, ainda não voltei para Linhares. Por um pouco de tristeza do meu pai, ele falou assim, agora minha filha vem para a oficina. E não fui ainda, tive uma experiência de trabalhar na EDP durante 2 anos como engenheira. Nossa, você ficou 2 anos lá em Vitória 2 anos lá em Vitória ainda. Deraldo sofreu, hein? Sofreu. Doido pra ir. Deraldo gosta do Pontal, não é? Povoação. Doido pra ir pra Povoação, tomar umas cachaçinhas. E eu lá longe, não querendo vir ajudar, não. Mas aí até tive uma boa oportunidade lá, minha gestora na época me convidou para fazer um processo de carreira e sucessão para gestão, e nisso meu pai fez o convite, né? Minha filha, volta, vamos lá, vamos tocar, e aí... Já estava na veia mesmo, eu sempre estava fora, mas sempre pensando assim, né? Um dia é minha missão voltar para dar continuidade à empresa da família. E aí decidi voltar, e retornando para Linhares, tem uns 3 anos que eu voltei e estou ali. Claro que aquele conhecimento dele de oficina ainda vou levar um bom tempo para poder pegar, sim. Que ele nasceu também ali dentro, mas assim, tem uma equipe excelente, tem uma equipe bem antiga já, muios ali estão desde que eu estou pequena, então isso facilita um pouco. Estou pegando ali a empresa já consolidada, há 45 anos no mercado, já tem uma clientela, já tem uma equipe muito bem formada. Então, isso me ajuda muito e só para dar continuidade. Ali, o meu trabalho é sempre só melhorar. Nós estamos falando da mecânica do trevo, hein, pessoal? Não, né? Não vamos perder o momento da gente fazer o nosso mexer. Porque quando a mecânica do trevo nasceu lá com seu avô e seu pai continuou, eram 3 irmãos. Isso aí. Não é? São 3 irmãos, São né? 3 irmãos. Não eram, não. São 3 irmãos, né? Mas o Flávio não continuou. Ou o Flávio que ficou com a... Não, aí nisso desmembrou, aí abriu a Mipel, que é a lanternagem de pintura, que foi, né, o meu tio Beto. O Beto ficou com a lanternagem de pintura? Beto ficou com a lanternagem de pintura, que hoje as minhas primas deram continuidade. Tem até uma também? Sim, tem uma filial em São Mateus e tem essa de Linhares. As minhas primas também continuaram, uma está em São Mateus, outra está aqui em Linhares. Que legal. E tinha outra empresa que era do meu tio Flávio, que era a MAC, mas aí depois ele acabou arrendando para outra pessoa e deu continuidade em outra carreira.
como vendedor de automóveis. Não saiu do ramo automotivo. Não saiu do Que ramo. tá na veia da família, não tem jeito. Ele estava na Hyundai, Tá eu na acho. Hyundai Da até hoje né? lá, Tá na excelente Hyundai até vendedor, hoje. isso aí. Excelente vendedor, tá ali pertinho do meu posto. Isso aí. A gente não perde a oportunidade aqui, né? Falar em posto, ó, a Estela administra um posto também, a meio que a distância, porque é um posto lá em Conceição da Barra. Isso aí, é um posto Conceição da Barra, pelo menos uma vez por mês dou um pulinho lá, mas eu administro daqui, compra de combustível, pagamento de funcionário, vou monitorando por aqui como é que tá, fazendo Quando tudo vocês daqui. forem passear lá em Conceição da Barra, aí eu deixo abastecer fora do meu posto, tá, gente? Isso aí, vai Né? com o tanque já meio vazio para abastecer lá. Não, muito vazio não. Mas na Meu, chegada meu. de Conceição da Barra, o posto mais antigo de Conceição da Barra, Isso o aí, o primeiro posto à da Barra, direita. comprei muito óleo diesel lá. Olha, Porque bacana. quando eu comecei a minha vida de peixeiro, eu tinha os barcos de pesca. Eu nem era dono de posto, mas é que esse posto já existia. Aí, tá vendo as histórias? Né? As histórias. Então eu era peixeiro e estava lá. Em minha vida eu comecei muito em Conceição da Barra. Isso aí. E é uma excelente oportunidade lá também. Lá também tem uma equipe muito boa, a pessoa que administra lá, os dois que passaram lá também, eles... Então isso facilita muito. Eles desenrolam lá, né? As coisas que vão acontecendo no dia a dia, eles só às vezes ligam, oh, isso aconteceu isso assim, assim, fizemos isso. Então isso ajuda muito. Você tem uma equipe boa que resolve os problemas, que não fica muito dependente de você, te dá autonomia para eles, vão desenvolvendo. Equipe boa é uma coisa difícil que a gente até comentou no programa passado, dificuldade de capacitar. Verdade. Então, no programa passado nós estávamos focando muito nisso e falamos também. E é isso que a gente passa lá. Até que agora teve alguns programas junto com o Sebrae, a Prefeitura, vou falar pelo ramo automotivo, está tendo uns cursos de mecânica, porque ficou um tempo parado e realmente você não achava profissional Achar no mecânico está muito difícil. Formado tá muito difícil. A gente pega hoje para poder começar a desenvolver, mas antes não estava tendo nenhum curso. Então agora pelo menos está tendo curso, então você pelo menos já pega os jovens ali com pelo menos uma noção básica de mecânica. Eu vejo assim, se está difícil para a gente arranjar frentista, mecânico você deve estar sofrendo demais. Sim, sim. E ainda mais que tá mudando muito, então a gente precisa se atualizar, né? Então precisa estudar, tá vindo, né? Tem injeção direta, agora os carros híbridos, os carros elétricos que estão para vir por aí, então a gente precisa estar atento a tudo isso, estar sempre estudando, se capacitando. E muita indústria nem sempre ela quer abrir, né, para segurar um pouco de mercado para as concessionárias. Sim, tem sim. Esse lado também. É isso aí, essa é a dificuldade. Até falei, a gente tem um pouco de dificuldade disso aí em relação até mesmo com as montadoras. Eu que vim da área industrial, a gente tinha um relacionamento melhor com o fornecedor, com o fabricante. E essa parte de montadoras realmente é uma caixinha meio preta ali, é bem difícil as informações. É bem difícil as informações. Mas tem um outro lado seu que você acabou, né? Nós tivemos aí na semana passada, né? Semana passada para semana retrasada, o 5º Fórum da Liberdade. Isso né? aí. A Estela hoje ela é uma das integrantes da Aliança Jovem lá da ADEL. A ADEL, que eu já falei aqui várias vezes para vocês, né? Eu sou um dos diretores da ADEL, já passei pela presidência. E a ADEL tem uma parte jovem, que é uma graciosidade dessa, que hoje está em que parte da Aliança Jovem você está? Na coordenação? Hoje eu sou coordenadora da Aliança Jovem. Eu entrei há 2 anos atrás, fiz parte do ciclo de formação e nesse ano de 2022 eu estou na coordenação, sucedendo aí ao Patrick Negrelli, que deixou um legado muito bom. O Patrick esteve aqui conosco também. Se quiser acompanhar a história do Patrick também, é só você ir lá no YouTube, ó, e olhar os programas anteriores. Patrick esteve aqui conosco. Ele até foi nosso coordenador do fórum, ajudou a fazer esse brilhante evento que tivemos aí no início de agosto. E aí hoje eu sou a coordenadora da Aliança Jovem e para mim é um prazer participar lá, é um aprendizado a cada encontro, a cada reunião, são trocas de ideias, coisas que acho que a gente não aprende em lugar nenhum, assim, em escola, em faculdade, é só mesmo dia a dia, e ali a gente vai debatendo várias ideias e é muito bacana. Hoje o bastão da Aliança Jovem está com você. Hoje está comigo. Isso é muito importante. Fala um pouquinho da Aliança Jovem para você convocar também as pessoas. É verdade, ainda mais que daqui a pouco a gente vai abrir um processo seletivo. Aonde eu procuro, o que eu faço, quem eu procuro, quem pode se enquadrar para participar desse tão seleto grupo que é a Aliança Jovem da ADEL. A Aliança até é um grupo bem fechado, a gente fala justamente para todo mundo ter liberdade de falar, de expressar o que pensa. No processo seletivo a gente faz um questionário até para ver se está compatível com as ideias que a gente discute ali. E aí depois a gente faz a entrevista
E também a gente tem uma limitação de pessoas, das reuniões onde a gente se encontra e a pessoa participando, ele tem essa liberdade de falar o que pensa, se concorda ou não, e às vezes acaba até abrindo um outro olhar para aquele assunto. Eu lembro que quando eu entrei na entrevista, o próprio Patrick me entrevistou, e ele fez algumas perguntas e eu falava, gente, eu nunca parei para pensar sobre isso. E eu acho que é isso que é o legal. A gente ter um outro olhar para o que vai acontecer no dia a dia. Pensar naquela possível solução para aquele assunto que às vezes a mídia tanto coloca como se só tivesse um lado, mas né, tudo tem os dois lados. Então, é muito engrandecedor estar ali, é um enriquecimento de informações. A gente estuda muito sobre liberalismo, sobre empreendedorismo, gestão, liderança. Então, é muito bacana. É um conhecimento muito rico, né? Muito rico. Para quem é empreendedor, para quem tem sua empresa, para quem tem seu filho que busca uma sucessão, é uma excelente escola. É, isso aí. Não é isso? Ali a gente debate ideias, né, troca experiências, justamente essas dores de sucessão, de como que é, dessa mistura, né, da sucessão familiar, do antigo com o novo. Então a gente vai trocando essas ideias. Nem sempre a gente consegue fazer a sucessão, né? Isso daí também é uma dor muito grande para os empresários. Eu estou ali com minhas empresas. E hoje ainda minha filha, por exemplo, eu vou lutar para que ela volte, igual você fez. Mas ainda não está ali cuidando da empresa ainda, está estudando e tal. Tudo a seu tempo, né? Isso aí. Tem uma estatística que eu estava olhando, realmente 30% das empresas sobrevivem à segunda geração e 5% das empresas sobrevivem à terceira geração. Então você está num seleto grupo de 5%, né, das empresas do país. Isso é muito importante. Falando de Aliança Jovem, outro dia eu estava conversando com a Arísio Tessarolo, que também participou da Aliança Jovem, e está muito empolgado com o hub com o Espírito Hub. Né? Que isso daí eu acho que são duas coisas que tem que se juntar. Sim, a gente tem as mesmas ideias, tem os eventos, a gente compartilha os eventos, né? Os eventos do Espírito Hub, o pessoal da Aliança Jovem também participa, até mesmo como pessoa, né? Para poder ir lá, poder participar. E é mais ou menos a mesma ideia, justamente fazer essa rede, fazer esse network, essa troca de conhecimento para poder ir desenvolvendo. Porque é o futuro, né, gente? Para quem quer empreender, né? É as startups que estão chegando, que estão tomando conta do mercado, que vai mudar toda a forma de comercializar, né? Você tocou no assunto aí do carro elétrico, que tem que aprender. Isso então, aí. Você está administrando um posto de gasolina, eu tenho um posto de gasolina, como é que vai ser o meu futuro? Sim. Daqui a 20 anos, acabou. Não tem mais combustível, não. 20, 30 anos, está acabando. Verdade. Vamos ter posto de carga rápida? Não sei. Não sei. Né? A gente tem que estar preparado aí para tudo que vai vir. Tudo que vai vir. Porque, igual uma pandemia que sacudiu o mercado mundial, né? Você falou de uma coisa que aconteceu que fez você parar lá na Austrália. Verdade. Quando você imaginaria que ia parar na Austrália? Verdade. E só você tocando na pandemia, eu vou só voltar um pouquinho. Logo que eu voltei para Linhares, foi final de 2019 e início de 2020 veio a pandemia. E aí são grandes aprendizados, né? Fala, nossa, estou começando aqui e agora? Acho que eu nunca fiz tanta conta igual eu fiz no início da pandemia. Acho que mais do que eu fiz na faculdade. Para saber justamente como é que vamos seguir, tem que manter todo mundo e é difícil, foi um desafio danado. Ah, Estela, muito bom. Estela, bate-papo, televisão, a gente sempre corre contra o tempo, né? E o que eu tenho para dizer? Você é uma jovem, né? Casou recentemente, tem que falar. Quem é o maridão que casou? Não falamos, né? Vai para se não chegar em casa. Verdade, é o Ricardo, ele é de Guarapari. Eu conheci ele na empresa, na EDP, quando eu trabalhei lá, mas a gente começou a se relacionar depois que eu já estava em Linhares e aí consegui que ele fosse transferido para cá. E aí a gente acabou casando. Ele está na EDP? Hoje ele trabalha na EDP, continua, mas aqui em Linhares, está pertinho, aí possibilitou casar. E a gente tem uns planos aí pela frente também. Ah, isso é muito bom. Tem plano de empreender também em outra área? Sim, a gente até fez um teste lá em casa com uma pequena automação residencial de iluminação, né, em relação de TV. E aí a gente fez um teste, né? Falou, por que não pensar em empreender isso aqui em Linhares, que é um ramo novo? Então a gente lá com a Alexia liga a TV, liga ar-condicionado, liga as luzes. A Alexia vai ficar no passado e vai ser Estela agora, quando a gente quiser falar, Estela, liga a TV. Vai ser isso aí? Mais ou menos por aí. E aí a gente está nesse projeto aí, estamos começando a desenvolver, procurei o Sebrae, como é um projeto novo, uma área nova para a gente, para fazer um plano de negócio, e estamos desenvolvendo aí o nosso projeto de automação residencial. Muito legal. Gente, bate-papo muito gostoso.
né? Estela, nosso recadinho para quem está em casa, né? A gente sempre pede um recadinho. O que você diz para aquela pessoa que quer empreender, quer começar? Resiliência, não desista, persista, acho que nada é fácil. Eu vi também até alguns nos programas o pessoal comentando que, né, hoje tem muita gente que fica milionário da noite pro dia e não é assim com a maioria das pessoas e de todo mundo, então persista, corra atrás, batalha, não desista dos seus sonhos. Eu acho que você é a única pessoa responsável pela sua felicidade, pela conquista dos seus sonhos. Não depende de ninguém, o meu marido, o meu pai, é isso. Não, é você que tem que ir lá e correr atrás e batalhar para que tudo aconteça e ser feliz, que eu acho que a gente veio estar no mundo para isso. Com essas palavras, o que eu vou acrescentar? Nada mais. Muito, muito obrigado por você estar aqui no Empreender e a você de casa pela audiência do nosso programa. As nossas letrinhas sobem e o Empreender fica por aqui. Até o próximo.